Bom dia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja em sua vida, no seu lar e em seus negócios. Quero agradecer a Deus por permitir entregarmos nossas primícias a Ele e juntos desfrutarmos de mais um dia dessa palavra que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, que diz: No entanto, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. O Senhor tem me levado a atentar sobre a eficácia e a influência do testemunho, e vendo o seu poder, nos é revelada a magnitude de uma ação concreta e absoluta do Senhor através das nossas vidas. Ao experienciarmos as boas novas do Evangelho, jamais devemos guardá-las. Sabemos este versículo que lemos de trás para frente, não é mesmo? Porém, poucas pessoas meditam nesse importante aviso do Senhor antes de ascender aos céus. Este seria o derramar profetizado no livro de Joel, capítulo 2, versículo 28 e 29, que diz: E depois disso derramarei o meu espírito sobre todos os povos. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu espírito. O qual sucederá ao primeiro avivamento experimentado pela igreja. Com este cumprimento e o testemunho dos discípulos, muitas vidas foram salvas. No dicionário, a palavra testemunho significa afirmação fundamentada e comprovada. Já a palavra testemunha nos diz que é alguém que assiste a um fato e atesta com veracidade ou validade legal. Ou seja, o testemunho deve ser feito por alguém capacitado para esclarecer os fatos. Caso contrário, tal testemunho não poderá ser comprovado. Quando Jesus deu essa incumbência aos discípulos, ele estava certo que esta seria mais uma ferramenta que ajudaria no avanço do Evangelho. Se formos pensar sobre isso, devemos prestar atenção na sequência dos fatos de nossa conversão, pois nela houve o confessar, que é o dizer, o fazer, reconhecer e realizar, o receber, aceitar, se limpar, se esvaziar e esperar ser cheio, e o dar testemunho, praticar o que aprendeu. Assim podemos nortear essa percepção através daquilo que vemos descrito no Evangelho segundo Marcos, capítulo 5, versículos 25 a 34, que diz: Certa mulher, que havia 12 anos tinha uma hemorragia e que havia padecido muito à mão de vários médicos, gastando tudo o que tinha sem contudo melhorar, pelo contrário só piorava. Ouvindo falar de Jesus, veio por trás dele, entre a multidão, e tocou na sua veste. Dizia ela: Se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Imediatamente se lhe estancou a hemorragia e se sentiu no seu corpo estar curado. Jesus, conhecendo de si mesmo sair a poder, voltou-se para a multidão e perguntou: Quem tocou nas minhas vestes? Responderam-lhe os discípulos: Vês que a multidão te aperta e dizes: Quem me tocou? Ele, porém, olhava em redor para ver quem tinha feito aquilo. Então, a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. Ele lhe disse: Filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e sê curada deste teu mal. O quão importante é o testemunho, pois quando ela ouviu falar de Jesus, pessoas testemunharam as curas, as libertações e todos os outros feitos. Assim ela pôde ter a certeza daquilo que traria paz para a sua procura. O poder do testemunho é gerar fé de Deus nas pessoas. Ele é capaz de fazer com que a confiança delas esteja naquele que faz o impossível acontecer. Esta é apenas uma de várias passagens na palavra, cujo testemunho foi o ponto-chave para o avanço do reino de Deus. Já parou para pensar que muitas pessoas podem ser impedidas de receber sua cura, libertação ou salvação por não terem o conhecimento de alguém que já levou sobre si as doenças, misérias, pecado e a morte há mais de 2000 anos atrás? Falando sobre eu e você, ambos discípulos de Cristo, devemos reconhecer que essa incrível estratégia é buscar testificar sobre a vida, morte e ressurreição do Salvador. Embora não sejamos testemunhas oculares durante seu ministério terreno, somos capazes de comprovar a veracidade da sua palavra em nossas vidas.
Agora, levando para a outra parte do significado de testemunho, seus contínuos feitos por nós servem como afirmação para sermos verdadeiras testemunhas diante dos céus, da terra e debaixo dela. Pois ser testemunha não significa falar somente das realizações divinas, e sim pregar com um exemplo pessoal, com o nosso comportamento e atitudes, o fato de sermos imitadores de Cristo. Fazemos valer com nossa vida o proceder e as obras do nosso Senhor. Na primeira carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 7, Paulo fala a Timóteo sobre as qualificações para o ministério e diz: também é necessário que tenha bom testemunho dos de fora, para que não seja envergonhado nem caia na armadilha do diabo. O bom testemunho é tão importante quanto as demais qualificações. O que fazemos não deve ser bom apenas aos nossos olhos, porque muitas vezes só atentamos para o que queremos. Engana-se quem acredita que não deve satisfação aos de fora com o seu proceder, pois o que nos habilita para sermos testemunhas é o nosso estilo de vida e, consequentemente, nossas experiências testificando a palavra e a ação do Espírito Santo. Por isso, a importância de falar e praticar aquilo que diz, deixando de viver a política da boa vizinhança para pregar e levar o Evangelho do Senhor, confrontando as práticas pecaminosas. Uma frase tenho guardado no meu espírito, no meu coração e a minha mente sobre isso, e ela diz: o que você faz fala tão alto que eu não consigo ouvir aquilo que me diz, pois o testemunho diz mais que qualquer palavra. Portanto, não caia no laço do inimigo de achar que está tudo bem, pois a cada dia tem algo novo para acontecer e algo grandioso para se manifestar através do nosso testemunho. Testemunhar Cristo é não aceitar nenhum tipo de vantagem sobre quaisquer situações, pois isso forja nosso caráter. Exemplo, se você está muito cansado e você conhece o dono de um restaurante, mas na fila de espera está 1 hora, e ele te vê na fila e te convida para entrar, pois tem uma mesa para você. Você acredita por causa de sua amizade? Ou melhor, você aceita por causa da sua amizade? Ou se atenta em compaixão e zelo pelas pessoas que estão esperando e vão continuar por essa quase 1 hora? Caráter é saber esperar a sua vez sem querer quebrar princípios e ética e moral. Pois caráter não tem a ver com a opção de fé, mas o seu caminho através de princípios ensinados pela palavra e por Cristo. Assim sendo, o testemunho sempre nos direcionará para viver aquilo que confrontará nosso velho homem, revelando Cristo em todas as nossas atitudes. Oremos. Pai, nós te louvamos e te agradecemos. Graças te damos por esse dia. Obrigado pela sua presença, obrigado pelo seu amor, obrigado, Pai, pela sua graça. Como, Senhor querido, somos gratos. Como somos gratos, Pai, pelo seu amor. Como somos gratos por mais este fôlego de vida. Como somos gratos, Pai, por mais este dia que o Senhor nos deu para que possamos realizar tudo conforme o seu querer e tudo conforme a sua vontade. Somos seus, ó Senhor, e nada pode impedir o seu agir, nada pode impedir o manifestar da sua graça e o manifestar da sua glória. Somos seus. E assim como a sua palavra nos ensina, que possamos, sim, ser testemunhas de Cristo aonde nós estivermos, mas que ao ser testemunha, nós possamos dar testemunho de toda a transformação que o Senhor fez e continua fazendo em nós, porque se não for a revelação de quem tu és em nós hoje, Cristo, nós não conseguiremos forjar não só o nosso caráter, mas toda a nossa vida através da palavra. Então, Pai, em nome de Jesus, faça com que a sua glória seja revelada em nossas ações, atitudes, palavras, pensamentos, e coloca-nos no lugar que o Senhor tem preparado para desenvolver tudo que o Senhor quer através de nós, por nós e em nós. Que venha o seu reino, que manifeste a sua graça e a sua glória. Que o seu poder venha, Senhor, a ponto de nos impulsionar a viver as suas maravilhas. Nós somos seus, ó Senhor, e diante disso não há nada que impeça a manifestação
da sua graça e da sua glória. Venha, Pai, o seu reino e faça com que ele, Senhor, seja a razão de nós, Pai, nos mobilizarmos cada vez mais e nos movimentarmos através do Teu Santo Espírito. Mas livra-nos do mal, livra-nos da tentação. Livra, Pai, e quebra todo encantamento sobre as mentes, para que eles possam, Senhor, enxergar, ver, viver e vivenciar tudo que o Senhor tem preparado. Somos gratos a Ti, Senhor, por mais este dia. Somos gratos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito e do modo que o Senhor tem feito. E é maravilhoso poder dizer: Te amamos, Pai. Te amamos, Te exaltamos, Te glorificamos, Te engrandecemos. Consagramos este dia, consagramos nossas vidas, consagramos tudo diante do Seu altar, para que se cumpra o Seu querer, a Sua palavra e que Sua glória seja manifesta. Graças Te damos, Pai. Assim oramos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor. Quem vos fala é o pastor Leandro Araújo, de São Paulo, capital. Deus te abençoe grandemente.